Dia dos Pais no Brasil, né? Aqui a data é diferente, né? É, pessoal, antes de mais nada, eu vou falar aqui sobre o pai mais importante que existe para toda a humanidade, né? E você já deve estar sabendo de quem eu estou me referindo, ah, que é o Pai Nosso que está nos céus. Você que fez essa oração, fez essa reza, né? Repetiu, orou, isso a vida inteira, sem ter noção daquilo que você está falando ou daquilo que você está repetindo, né? Eu sei que não, porque não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, né? E eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre esse assunto, muita gente veio me falar: nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, tal, pá. Então, Pai Nosso que está nos céus é uma oração. Mas antes de mais nada, dá um abraço aí pro meu pai, né? Tá aí na cidade do Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, Brasil, Alto Paranaíba, né? Abraço, pai, te amo muito, muita saudade, né? E que ainda venha muitos e muitos e muitos anos para comemorar essa data, na verdade, que uns dias você está aqui de novo com a gente aqui, eu tô muito saudade aqui, ok? Pai nosso que estais nos céus. Ponto. Eu vou ficar só nisso, porque se eu começar a falar sobre o resto, a gente vai ter que ficar aqui talvez o resto do mês falando sobre esse assunto. Gente, a oração do Pai Nosso, ela é uma síntese de tudo o que Jesus viveu e ensinou no tempo em que ele esteve aqui nessa terra. Ela sintetiza tudo. Síntese. É impressionante a riqueza que nós temos embutido, não vou dizer escondido, porque isso não está escondido, mas por muitos não analisado atrás dessa oração, né, do Pai Nosso, que todas as religiões, creio, que do mundo, uma vez na vida, já ouviram, já leram, né, já ouviram essa, nem que seja essa primeira frase, Pai Nosso que estais nos céus. Gente, a profundidade disso é tão grande, porque a que céu Jesus estava se referindo quando ele fala Pai Nosso que estás nos céus, né? A gente entende que o primeiro momento, quando vem na nossa mente, a gente está lá em cima analisando Deus lá no alto, afastado de tudo, na verdade, no alto, nas estrelas, lá no topo do universo, vendo tudo que está acontecendo aqui nas galáxias, na nossa galáxia, no nosso planeta, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, dentro da nossa casa e, portanto, dentro de nós todos, dentro de nossos corações, lá do alto. A primeira impressão que te dá quando a gente lê esse primeiro, ou repete, ou ora, essa primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus, nos leva para essa distância mental, né, das galáxias, né, do espaço, né, quase que infinito, porque na verdade ele é finito, né, e a partir do princípio que Deus está que habita nesse mundo infinito, né, logo ele criou o que é finito. Portanto, a gente entende que o Pai Nosso que estás nos céus, Jesus está dizendo, Pai Nosso que habita no meio dessa multidão que é o universo, que está acima de todos nós, que está lá no alto, né? Que governa do alto, que governa dos céus, né? A Bíblia, por que eu estou falando do alto? Porque a Bíblia também nos fala que o céu é para cima, né? Então, essa distância que Jesus está se referindo, ele está colocando aquele famoso livre-arbítrio nessa frase, né? Vamos imaginar que Deus, agora vamos inverter essa frase, vamos falar ao contrário, vamos não é escrever, vamos falar assim, vamos ler assim, Pai Nosso que estás na terra. Gente, imagina um ser todo poderoso, dotado
de uma inteligência infinita. Ele é o princípio, ele é o meio, é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, né? Ele está antes da criação, ele conhece nós antes da criação, ele nos conhece o nosso ser, nosso íntimo, né, o nosso coração antes da criação. Esse Pai que está nos céus, ele no ventre da nossa mãe, antes de nós nascermos, ele já conhecia a nossa história, certo? Paulo organiza e traz algo sobre essa infinitude da criação, né, da qual Deus habita. Portanto, se ele está na Terra, imagina só o político mais famoso do mundo hoje. Quem são os políticos mais famosos que nós temos no mundo? Tem alguns que estão sempre em destaque aí. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos é o primeiro dele, sempre o dele, né? Biden, depois a gente vai ter Putin, Xi Jinping na China, na verdade. Nós temos um nome destacando muito aí, que é o Milei da Argentina, certo? Essas pessoas, elas detêm poder sobre uma nação. Temos o Príncipe Charles, por exemplo, o Rei Charles hoje, né, da Inglaterra, um poder gigantesco que aquele velho tem, na verdade, e tem gente que acha que não, mas tem sim. Bajuladores atrás desse pessoal, um congresso inteiro, segurança, gente para alisar, para aumentar o ego. A gente tem o exemplo do presidente Lula, né? Também no Brasil, pessoas querendo abraçar, querendo beijar, né? Imagina Deus sentado e governando hoje aqui na Terra, nesse mesmo ambiente que nós estamos vivendo hoje. Como seria um ser sobrenatural, um ser dotado de poder de cura, um ser que pode fazer através da sua palavra, da sua boca pode vir a acontecer, as coisas podem se mudar e pode se criar. Imagina isso habitando aqui nesse planeta, nessa Terra, né? Dá pra gente imaginar isso mentalmente? Como seria, né? Quando Jesus veio para cá, ele veio como Deus, como homem, né? A gente tem que entender isso. Ele veio como e ele Paulo também explica sobre isso, que ele se esvaziou para habitar entre os homens, mas ele continuou sendo Deus, continuou sendo homem. Porém, ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, né? Continuou tendo sim poder e glória, porém esvaziado, né? Para ele poder habitar entre nós, porque ele tanto tinha que ser 100% homem, também 100% Deus nesse momento. Aí ele pôde habitar entre nós, mas quando Jesus começou a viver de uma forma mais próximo do divino possível, 3 anos depois ele foi morto. O mundo não estava preparado para aquilo, né? O mundo não estava preparado para os seus ensinamentos. O mundo não estava preparado para os seus milagres. O mundo não estava preparado para a sua glória. O mundo não estava preparado para tudo aquilo que o Pai Nosso que estás nos céus tem para trazer para a humanidade. Portanto, ele está realmente numa distância suficiente para que nós não possamos bajulá-lo como um poder, um rei terreno, no nosso pensamento, que a gente transfere para um poder de um homem igual a nós somos, carne, né? Para ele, para nós não habitar na nossa mente, certo? Pensamentos de bajulação, né? Atos e pensamentos nesse ser Deus. Portanto, ele está lá em cima. Ele está habitando realmente nos céus. O Pai Nosso está lá. Mas a gente começa a entender que é necessário, pelo fato de que se o Pai Nosso não está nos céus, eu não tenho a minha liberdade de escolha enquanto homem que sou, limitado mentalmente, fisicamente, né? Cheio das dores, dor nas costas, dor na cabeça, né? Cabelo ficando branco aqui já, né? A idade, eu fiz 40 essa semana, gente. A idade chegando. Então, se eu não escolho por uma escolha minha, estar próximo do Pai que está no céu, por uma escolha, por uma renúncia minha, né? A escolha minha, entendeu? Então eu tenho que escolher seguir
esse caminho que vai me levar ao Pai que está no céu, mesmo muitas das vezes eu não vendo, pois ele está tão distante que eu não consigo ver. Tem uma passagem na Bíblia um pouco complicada, que Jesus compara Deus a um juiz que demora em resolver suas causas. Olha que interessante isso. Então ele está se referindo a isso, ao Pai que está nos céus, né? Davi, ele ansiava por estar próximo de Deus, por ouvir a voz de Deus, né? Por estar com ele, pela presença dele, ansiava o coração dele, porque ele habitava no silêncio. A gente tem a impressão que Deus falava toda hora. Não. Era em alguns momentos, né? Então, essa glória, esse poder soberano habita nos céus, ainda não é o momento e nem pode vir a habitar na terra. Pois nós, homens, temos que, por escolha, nos aproximar desse ser, Pai nosso que estás nos céus, para nós sermos merecedores. Mesmo nós não sendo merecedores, né? Tá dando para acompanhar o pensamento aqui do verdadeiro? Quando você abre a sua boca para falar assim, Pai nosso que está no céu, o que você está dizendo? Né? Então, esse ser que está lá nas alturas, né? Fora do espaço-tempo, a qual o Einstein descreveu muito bem, né? Ele está fora disso aí, ele habita fora disso aí, e ele olha para a gente, né, de uma forma que ele consegue ver antes, hoje e amanhã, passado, presente e futuro. Pois o passado, presente e futuro só funciona se estiver dentro desse espaço-tempo. Como ele está fora disso, ele consegue abranger, ele consegue nos ver de uma forma antes da gente entrar no ventre da nossa mãe. Não estou querendo entrar aqui no papo de predestinação, preleição. Não é isso. Eu só estou no primeiro versículo, Pai Nosso que está nos céus. Primeira parte, né, disso. É muito interessante a gente imaginar isso. Agora vamos imaginar, né, esse ser todo poderoso, né? Gente, se eu não faço, olha só, os discípulos, e muitas das vezes a mensagem que Jesus dizia para eles era muito dura, e ele deixava a escolha para eles, deles seguirem ou não. Em nenhum momento eles foram obrigados, né? Não é verdade? Só que agora vamos entrar noutra parte. João Batista, quando ele viu Jesus vindo até ele ouviu uma voz que veio dos céus. Olha que loucura isso. Ele ouviu uma voz que veio dos céus, certo? Esse é meu filho amado a quem me comprazo. Ele ouviu essa voz que veio dos céus. Fisicamente falando, a gente entende o seguinte: a velocidade da luz ela é 8 segundos. Né? É a coisa mais rápida que a gente tem no universo, a coisa mais rápida, né? Que a gente deu conta de calcular até hoje, pelo menos. Né? E ela dura 8 segundos, a velocidade da luz. Então, essa voz, ela teve que ter vindo nessa velocidade mais rápida da qual a gente consegue calcular, que é no mínimo 8 segundos. Se ele está tão alto assim, eu estou me contradizendo agora. Olha que riqueza desse versículo. Olha que riqueza do Pai Nosso que está nos céus. Gente, eu convido vocês a ficar até o final desse vídeo, tá? Porque nesse vídeo aqui tem umas coisas muito interessantes, talvez você nunca ouviu. E eu convido você a ficar até o final, né? 10 minutinhos aí, muito top. Dá um joinha, curte, compartilha, manda para um amigo, né? Que vai ter interesse em ver o verdadeiro sentido desse Pai Nosso, que está no nosso Pai, Dia dos Pais, dia dele, né? Interessante. Perdi pensando. João. Então, o que acontece? João Batista ouviu essa voz, né? Este é o meu filho amado, uma voz que veio do céu. Então, a gente começa agora a perguntar, meu Deus, onde é esse céu? Ele está realmente tão lá no alto assim? Ele está tão lá no alto mesmo, mas ele está tão lá no alto ao ponto de não interferir na nossa humanidade, de não interferir no nosso dia a dia, de não interferir no nosso trabalho,
né? Até porque quando a gente faz uma oração para o Pai Nosso que está nos céus, a gente quer ela imediata. Nós queremos as nossas bênçãos, nossas orações sejam respondidas imediatamente, financeiramente, saúde, trabalho, né? Tem um meme, uma figurinha que eu vi na internet esses dias muito interessante. Um hominho assim, ajoelhado, orando, falou: oh, meu Deus, me dá. Tipo assim, acho que é tipo assim, não sei se tô com fome, me ajuda. Aí aparece uma mão lá do céu, dá uma enxada pro cara. Né? A esperança que ele tinha é que caísse pão do céu, mas não, deu uma enxada para ele trabalhar. Então, esse Deus, quando ele está lá em cima, ele está dizendo: organize a vida de vocês aí embaixo. Trabalhem, façam acontecer. Se vocês fizerem negócios mal feitos, amanhã vai ter efeito na vida de vocês. Se vocês fizerem negócio bem feito hoje, amanhã vai ter efeito na vida de vocês. Gente, a oração do Pai Nosso, ela sintetiza toda a vida de Jesus. Também tem na parábola do semeador isso aí. Certo? Outra palavra né, o ensinamento de Jesus está sintetizado nisso aqui. Tudo. A gente poderia falar o resto do ano aqui sobre só a oração do Pai Nosso, mas vamos ficar só na primeira frase. Então o que acontece? Parábola dos dracmas, né? Que Jesus dá um tanto para um tanto para outro servo, né? Não. Então, os ensinamentos de Jesus estão todos nisso aí, né? O bom servo soube investir, né? O outro ficou com medo do senhor dele. Tá vendo? Eu não posso entrar nisso aqui, senão vai se alongar muito o vídeo. Mas Deus lá do alto, ele está dizendo, resolvam seus problemas. E ainda mais, olha, meu filho já foi na terra, morreu por vocês, está escrito. Foi profetizado durante 1000 anos, alguns milhares de anos. Ele desceu, ele morreu. Foi consumado. A lei consumou nele. Nós acreditamos que a lei está toda consumada ali em Jesus. É de graça hoje. A escolha é sua. Você não precisa pagar preço. Você não precisa pagar pedágio, tá bom? Não tem valor monetário. Não tem... não preciso... Gente, olha isso aqui. Eu não preciso subir de joelhos 20 degraus de escadas mais. Não precisa. Tá? Não preciso sacrificar mais meu corpo. Não, já foi sacrificado. O último sacrifício foi feito, foi o de Jesus. Não tem nada que eu possa fazer fisicamente que vai me colocar num patamar de barganha com Deus. Não mais. Já foi feito por nós. Não tem valor monetário. Não tem sacrifício de... Hoje o nosso corpo é uma escolha nossa que nós fazemos. Né? O culto hoje é um culto racional por escolha minha. Outra passagem que é muito mal interpretada por todo mundo, quase, a gente ouve falando sobre isso aí. Mas a racionalidade é a minha racionalidade de escolher estar no culto. É isso que Paulo está se referindo ali naquele momento, nesse texto. Então, a escolha hoje, ela é racional para estar nesse culto, né? Que antes era de sacrifício. Hoje não é mais. Então Deus está falando lá do alto desse céu, resolvam o problema de vocês nessa terra. Eu sou o Pai, eu estou aqui, eu estou apto a passar vocês de uma próxima fase, para se aproximarem de mim, para conhecer a grandeza do universo, para conhecer tudo que eu conquistei, que eu criei, que eu fiz. Né? Todas as perguntas terem respostas. Para o corpo glorificado, aquele mesmo corpo de Adão, o corpo que Jesus também teve depois da morte dele. Então isso tudo... Você é bem-vindo para conhecer. Mas a escolha é sua. Tá bom? Para não ficar só na minha palavra, batei e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Tá? Então a escolha é essa, meu amigo. Então esse Pai que está nos céus, ele está lá. Por quê? Se ele estiver suprindo toda a necessidade do filho, ele estraga o filho. Já viu o pai que o filho chora, tá com a colher na boca do menino. A menina grita, tá lá. Nossa, a gente ouve de mães, de pais, meu filho, meu melhor amigo, meu melhor presente, nossa, mato e morro, né? O filho no lugar de Deus.
O filho no lugar do marido, no lugar do lugar do bem maior, tudo. Coloca o cara como um rei. O rei chegou ao mundo. Eu pari o rei. Não é verdade? Filhos estragados. Hoje a geração está estragada por conta de pais que estão dando de tudo para os filhos. De tudo. Tudo. Até aquilo que não presta, o moleque tem. Né? Tem acesso à internet de uma forma que sem barreiras. Tudo. Mães e pais estragando a vida da próxima geração, que é dessa agora já, inclusive. Né? É uma geração que tem tudo. Tudo. O moleque tem tudo. Mas os pais têm orgulho de estarem próximo, dando de tudo para esses meninos. Muitas das vezes também a gente entende que é porque pais que não tiveram nada também, né? Aí adquire alguma coisinha, vai lá e estraga o moleque. E depois não tem mais volta. Então é sobre isso, sobre esse pai que tá falando aí, se vira aí, neguinho. Vai ganhar seu dia. Eu tô aqui. Vai trabalhar. Quando apertar o calo, vai ajoelhar, ora um pouquinho, me busca. Eu vou estar por aqui. Agora, onde é esse céu, gente? Meu Deus, onde é isso? Porque João Batista ouviu uma voz e ela... Como que essa voz poderia... Ele ouviu isso, gente. Ele ouviu. Ele não imaginou, ele ouviu essa voz. E a velocidade da luz, ela é 8 segundos. Se ele está lá em cima, meu amigo, se ele está lá nas estrelas, se ele está morando acima das estrelas, são bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz. Sei lá... Passariam-se hora que, quando Deus falasse, lá passaria-se gerações, 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 até essa voz chegar para ele. Isso nos remete a que o céu a qual Jesus está falando, ele está falando não do físico, mas é uma parada espiritual, maluco. Pegou? O código é espiritual. Os céus é espiritual. É mais próximo da gente, não chega nem a 8 segundos. É imediato. Aí você vai falar assim comigo, não, mas então tem um contratempo aí. Então, a minha oração, inclusive até nossas orações, se Deus estivesse lá em cima, pega a visão aqui, demorariam anos-luz para chegar. Não é verdade? O Pai Nosso que está nos céus, ele está conosco. É aquele filho que mora dentro da casa do pai dele. Tá com o pai, sabe que o pai tá lá, mas o pai dá autonomia pro moleque crescer. Dá autonomia pro menino se desenvolver. Dá autonomia pro menino estudar. Quando ele já tá com a idade do trabalho, o valor do trabalho, o valor das coisas. É esse pai que está do lado do filho ali, ouvindo ele. É esse Pai Nosso que está nos céus. Esses céus a qual Jesus está se referindo é um céu parecido com esse. Ele está do nosso lado. Mas eu vou além. Quando nós abrirmos as portas da nossa alma, nosso espírito, nosso coração, ele está dentro de nós. Dentro, e povoa nossos pensamentos, nosso corpo. Passa a ser um templo, pois agora o nosso corpo é oferecido como um sacrifício vivo, né? Porque eu escolhi, né? Foi uma escolha. Eu escolhi racionalmente. Usei minha razão. Racionalmente eu escolho oferecer o meu corpo como sacrifício vivo para que ele habite em mim e para que eu tenha acesso ao Pai Nosso que estás nos céus. Do meu lado, dentro de mim, inside of me. Gente, eu fico... Quando eu leio essas coisas assim, e eu começo a fazer a gente faz essas análises, né? E lógico que o Augusto Curry está por trás desse pensamento meu aqui, na verdade, vem de leituras, não vem só da minha cabeça, mas eu fico cada vez mais esbabacado, boquiaberto, né, com os ensinamentos que nós temos ao longo das escrituras, né? Filosofia, ciência,
né? Olha a filosofia que está por trás do Pai Nosso que estás nos céus. Remete à criação dos filhos, remete né, à distância que um pai tem que estar para um filho se evoluir, mas também a proximidade que um pai tem que estar para o seu filho evoluir. Olha a grandeza disso. Espiritualmente, né? Quanto o pai tem que estar próximo para que o filho evolua espiritualmente. A figura paterna, ela é indispensável para quebrar os laços, né, do filho, link com a mãe, aquele laço afetivo, né, e com o mundo, e abrir as portas do mundo para que o filho, através do pai, o pai sai para guerrear todo dia e o filho vê aquilo e se identifica com aquilo. Né? Ao mesmo tempo, ele estando dentro, morando perto, próximo a ele, ouvindo a voz dele, mas ele tem a independência também de logo sair para fazer o corre dele. Então, o Pai Nosso que está nos céus, ao mesmo tempo, gente, que ele está lá em cima, nos céus, esse céu está muito próximo da gente. É impossível esse céu ser um lugar físico. Ele é literalmente, totalmente espiritual. Quando Jesus atinge o seu corpo glorioso após a morte, o que acontece ali, meus amigos? Ele desaparece, aparece rapidinho. Para uma multidão de pessoas aqui, para 2 carinhas andando num caminho ali, bum, bum, bum. Velocidade da luz. Ele está habitando já nesse momento, né? Nesse universo que muitos podem chamar de universo paralelo. Einstein também traz algumas coisas sobre isso aí, né? Os universos paralelos. Na verdade? Então é isso. Pai Nosso que estás nos céus. Bom, se vocês gostaram, eu posso continuar no outro. Deu aqui quase meia hora, né? Só o Pai Nosso que está nos céus poderia ir mais, tá, gente? Tem muito assunto aqui pra gente tratar sobre isso, só sobre isso aí, né? A gente pode entrar em questões financeiras também sobre isso aqui, muito interessante, tá? Como que o modelo de que você vê no seu pai tende a ser muito aquele que você vai repetir no futuro da sua vida financeiramente. Então, a gente pode entrar em muitos assuntos aqui, sabe? Mas eu vou ficar só nisso aqui mesmo. Desejar a todos vocês um feliz Dia dos Pais. Se vocês gostaram, gente, desse conteúdo aqui, desse tipo de conteúdo aqui, acho que é a primeira vez que eu faço um assim sobre desenvolvendo esse tipo de assunto aqui. Vocês dão um joinha, curte, fala assim, faz outro, manda uma mensagem para mim aí, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Vai estar no Facebook esse vídeo completo, na verdade. Lá que tá rolando todos os esquemas, sempre digo isso para vocês, né? O Instagram, ele não dá incentivo pra gente nenhum. O Facebook dá, então é lá que é interessante vocês assistirem, né, a gente, nós, a mim. A gente pode entrar no santificado seja o vosso nome, gente. Aí, isso aí dá 1 hora, tá? Ou mais de conteúdo. Eu lembro que eu falei sobre esse assunto há, meu Deus, uns 10 anos atrás, 12. Não, não tanto. Não, mas sim, né? Numa formatura de um pessoal, de uma faculdade, né? E eles me chamam, e eu estava lá, né, nessa forma, eu falei sobre esse assunto lá, né? E ainda me vem à memória ainda muita coisa, sabe? E conforme eu vou falando aqui, vai clareando, vai aparecendo de novo. É isso, gente. Fui.